estamos de volta aqui mais uma vez com vocês no Estúdio com o Luiz. Eu sou o professor Bruno Rinaldi e hoje nós vamos estar falando de novo sobre mais um tema importante aí de física para vocês que estão na preparação para o vestibular desse ano, para o Enem, ou para o FUVEST, ou para o UERJ, ou qualquer outro vestibular. Porque aqui nós temos a melhor equipe, os melhores professores, o melhor conteúdo totalmente gratuito para vocês. A melhor preparação para o Enem 2022 é aqui, Rinaldi! E não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, aí no nosso Instagram do Estúdio com o Luiz. O meu Instagram também, o Bruno Rinaldi, e principalmente o nosso canal aqui do YouTube, tá? Também tem o Facebook e tal, mas compartilha com todo mundo o nosso canal no YouTube aí, para que todo mundo seja inscrito e para que todos os amigos, todas as pessoas que você quer bem e que você também quer que entrem na universidade junto com vocês, possam fazer essa preparação com a gente. Porque aqui é certo, se estudar, vai passar, não tem como não ir. Certo, Exato. diretor? Então, galera, vamos começar a falar hoje sobre termodinâmica. Termodinâmica é um assunto que é muito, muito importante na prova do Enem por um motivo simples. A termodinâmica está presente até hoje na nossa vida cotidiana. Ela começa a ficar presente lá na época da Revolução Industrial e até hoje ela faz muito parte da nossa vida. Todas as máquinas térmicas, as máquinas frigoríficas, elas funcionam baseadas nos princípios da termodinâmica. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Tem uma parte histórica, né, inicial, ó. O conhecimento de termodinâmica teve um impacto imensurável na evolução histórica da humanidade. Isso pode parecer bonito, pode parecer até aula de história, mas na verdade isso daqui é a mais pura realidade, porque a termodinâmica ela está relacionada com a Revolução Industrial. Ela está intimamente ligada às tecnologias que foram derivadas desse conhecimento de termodinâmica. Na verdade, as máquinas térmicas, né, aquelas máquinas a vapor, como por exemplo eu estou colocando aqui a locomotiva. A locomotiva, cara, quando ela foi inventada, foi uma revolução absurdamente grande na história da humanidade, porque até então as pessoas faziam locomoções ou a pé ou a cavalo. Não existia uma máquina que tivesse o poder de levar coisas muito pesadas, muitas coisas, e muitas pessoas numa velocidade muito alta, aí beirando aos 100 km por hora. Isso era algo impensável, até que se inventou a locomotiva. Até hoje as pessoas pensam na locomotiva como uma imagem de algo de muita força, algo imparável, porque na época isso realmente foi uma revolução para as pessoas. As pessoas começaram a enxergar aquela máquina, uma máquina que não precisava de força animal, né, que era totalmente impulsionada pela força do vapor, como uma coisa extraordinária, que conseguia levar muitas pessoas ou muita carga numa velocidade estrondosa ao longo aí dos continentes. Então foi algo que foi essencial na história da humanidade. Só que não parou por aí. Essas locomotivas, essas máquinas a vapor, elas começaram a ser aplicadas em outras coisas na indústria. Então antes, o que você precisava de mão de obra, pessoas fazendo uma força para poder gerar um movimento, começou gradativamente a ser substituído por máquinas. Então essas máquinas começaram a fazer parte da indústria pesada, da indústria de manufatura, o que obviamente gerou um movimento que as pessoas nem pensam, né, que tem nada a ver com física, mas que tem, que foi a abolição da escravatura. Na verdade, a escravidão, ela foi uma prática, né, abominável durante a história da humanidade por milênios. Então, não existia apenas os escravos negros, por exemplo, que a gente pensa aqui no Brasil, né, que é a situação mais próxima que nós vivemos. Mas existia escravidão ao longo de toda a história da humanidade. As pessoas eram subjugadas em guerra e eram feitas de escravos, até pessoas da mesma etnia eram feitas de escravos, para que pudessem fazer os trabalhos braçais que os seus senhores não queriam fazer. E aí, quando a gente inventa, através da força do vapor, uma máquina que permite que eu faça esses trabalhos sem precisar escravizar ninguém, né, o motivo, a força, digamos, motriz da escravidão, que era algo que nós precisamos de mão de obra, acaba perdendo um pouco desse sentido, né? As pessoas começam a enxergar que aquilo é realmente algo abominável de ser feito. Então, assim, não é que tenha sido o único motivo pela abolição da escravatura, mas certamente foi um motivo tecnológico muito importante para impulsionar esse movimento. Então, assim, a termodinâmica
ela estuda as relações entre calor e trabalho, né? O que é isso? Você pega o calor gerado, por exemplo, na queima do carvão ou da madeira e transforma esse calor em trabalho mecânico, em algo que possa ser utilizado, por exemplo, para movimentar uma máquina. E é exatamente esse estudo, essa transformação de calor em trabalho mecânico, que faz possível a realização de alguma tarefa, como, por exemplo, tarefas de agricultura. Eu preciso, por exemplo, arar uma região. Eu posso ter um arado mecânico que pode ser movimentado através da força do vapor, ao invés de ter pessoas, escravos, fazendo esse arado se movimentar. Você entende? Então, é uma coisa que é realmente muito importante. O estudo da termodinâmica, ela é a base da Revolução Industrial. Ela é a base do fim da escravatura na história da humanidade. Então, toda essa tecnologia ela foi inventada lá naquela época, na Revolução Industrial, antes até, um pouco antes da Revolução Industrial, e ela foi inventada e começa a impulsionar a humanidade para chegar onde está hoje. Se hoje você está assistindo aula online, na sua casa, utilizando um computador, isso começa lá na primeira Revolução Industrial. Então, existem outros processos que são oriundos desse primeiro avanço, desse primeiro processo, e a partir daí a gente chega à situação da segunda e da terceira Revolução Industrial e a sociedade tecnológica, a sociedade da informação que nós temos hoje. Beleza? Então eu sei que hoje está com cara de aula de história, né? Tá parecendo que eu estou contando... Essa interdisciplinaridade tá total, né? Total, né? Então, na verdade, gente, isso é algo que cria uma força, digamos assim, para essa matéria, para cair no Enem. Então, a prova do Enem é uma prova muito interdisciplinar, muito contextual, e as pessoas gostam muito desse tipo de assunto exatamente por causa dessa força que ela tem na história da humanidade real, beleza? Então a gente começa a estudar a termodinâmica para poder entender como que um gás, que foi a matéria que nós estudamos nas últimas aulas aí, né, gases perfeitos, como que um gás consegue gerar um trabalho mecânico, tá? Então a parte da física relacionada a esse estudo está aqui. Como que um gás consegue, através do calor que ele absorve, realizar um trabalho mecânico? Então a gente começa exatamente com isso. O trabalho realizado por um gás. Então o trabalho realizado por um gás depende do quê? Depende se esse gás vai expandir ou se ele vai contrair. Quando um gás expande, ele realiza um trabalho. É mais ou menos assim, ó. Imagina essa quantidade de gás que está aqui dentro de um cilindro, beleza? Você esquenta esse gás. Quando você esquenta esse gás, ele expande, ele tende a aumentar de tamanho. E com isso ele consegue realizar um trabalho nesse cilindro aqui, ó. Ele consegue, por exemplo, elevar alguma coisa. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui uma caixa ou uma pessoa, alguém que eu queira levantar, uma caixa, por exemplo, numa obra. Eu preciso levantar caixas de várias toneladas. E ao invés de precisar de uma pessoa puxando isso, eu consigo, com a força do gás, levantar essa caixa. Então eu estou fazendo com que o gás realize um trabalho mecânico, beleza? Então, o trabalho mecânico realizado por um gás, ele vai ser dado por essa expressão aqui, ó, trabalho igual a P delta V. O que é isso? O P é a pressão a que o gás está submetido e o delta V é a variação de volume. Normalmente a gente vai medir essa pressão em Pascal e o delta V vai ser em metros cúbicos. E aí tem um detalhe importante. Quando o gás expande, a gente tem um trabalho positivo. E quando o gás contrai, a gente tem um trabalho negativo. Beleza? Então isso é importante você lembrar. Se o gás aumentar, ele realiza trabalho positivo. E se o gás contrair, ele recebe trabalho negativo. Beleza? Na prática é sempre mais fácil de você entender. Então vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo aqui, ó. Certa massa de gás está encerrada sob 3,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos em um recipiente quando recebe calor e expande a 6,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, ele expandiu de 3,5 para 6,5. Já vamos anotar isso, tá? Então a primeira coisa que eu estou falando para vocês aqui, ó, no nosso estudo de termodinâmica, foi a expressão do trabalho realizado por um gás. Então vem aqui, trabalho é igual a P delta V. E nessa questão número 1, a primeira coisa que a gente viu aí é exatamente a variação de volume.
de 3,5 para 6,5, houve uma variação de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Beleza? Porque ele estava no 3,5 e foi para o 6,5. Aí eu vou continuar olhando aqui, ó. Sabe-se que a pressão a que ele está submetido é de 12 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, volta para cá. A pressão, 12 vezes 10 elevado a 5 Pascal, que é a unidade correta do Sistema Internacional, e ele quer saber qual é o trabalho realizado. Então, essa é uma questão muito simples, uma aplicação direta aqui dessa fórmula, P delta V. Eu já tenho P e a variação de volume, como eu disse para vocês, né, foi dada o volume inicial de 3,5 e o volume final de 6,5, portanto a variação era 3. E aí então o nosso trabalho vai ser a pressão, que é 2 vezes 10 a 5, vezes 3 vezes 10 a menos 3. Ah, Rinaldo, eu nunca consigo fazer essas contas que tem 10 elevado a 5, a menos 3. Como é que eu faço isso? Gente, faz a conta só com os números normais, 12 vezes 3. Esquece esse 10 elevado a 5, 10 a menos 3. O que você vai fazer aqui é multiplicar 12 por 3, que vai dar 36. E aí você, sim, mantém a base 10 e simplesmente soma esses expoentes. 5 menos 3 dá 2. Tá aí, esse é o trabalho. 36 vezes 10 elevado a 2 joules. Ou 3,6 vezes 10 elevado a 3 joules. Vamos lá para as opções? Normalmente o pessoal bota em notação científica, mas pode aparecer também sem... Ah, não, aqui não é opção, né? Pode aparecer assim, ó, dessa forma, né? 3,6 vezes 10 elevado a 3. Então, equivale a isso aqui, ó. 36 vezes 10 a 2 é o mesmo que 3,6 vezes 10 elevado a 3 joules. Ou 3,6 quilojoules, que é como a gente colocou aqui na nossa resposta, no nosso gabarito. Beleza? Então, essa é uma questão que seria típica de prova do Enem se fosse assim, ó. O cara começa contando a história da termodinâmica e depois ele fala certa massa de um gás ideal. Então, na prova do Enem nunca vai vir só esse pedacinho, né? A gente coloca esse pedacinho para você poder entender aqui, mas na prova do Enem sempre vem uma historinha antes, que é o texto motivador. E aí sim, depois, o comando da questão. Isso aqui seria o comando da questão, obviamente, com as opções. Beleza? Tranquilo? Galera, não esquece que nossa aula é ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar pra gente aqui no chat, que a gente responde na hora. Alguma coisa, diretor? Por enquanto não, mestrão, mas 100%. Então vamos seguir aqui, ó. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, né? Graças a esse trânsito lindo do Rio de Janeiro, mas a gente consegue manter aqui a nossa programação. Galera, quantidade de calor. Então, o gás ele pode estar recebendo calor ou cedendo calor. Fácil, né? Então, por exemplo, queimei o carvão e esquentei o gás. Estou dando calor para o gás. Tá? Ele está recebendo calor. Agora, se o gás, por exemplo, ele está cedendo calor para o ambiente de alguma forma, aí ele está perdendo esse calor negativo. Tá? Isso é importante você lembrar. E aqui, a expressão da energia interna de um gás. O que é isso? Isso também é importante você entender. A energia interna é a energia das moléculas que estão lá dentro do gás. Então essas moléculas têm um movimento, elas têm uma energia interna que tem essa expressão aí, 3 meios de nRT. Isso daqui nem é tão utilizado assim na prova do Enem, não, tá? A gente fala muito mais da variação da energia interna. A variação da energia interna é o quê? É se o gás esquenta ou esfria. Mas vamos voltar aqui rapidinho. O que eu estou te falando é o seguinte. A energia interna, ela depende do número de mols que está lá dentro do gás, da constante universal dos gases perfeitos e da temperatura. Então a parada que é mais importante que eu quero que você lembre aqui é o seguinte, a energia interna do gás depende apenas da temperatura. E essa expressão é a expressão que serve para um gás monoatômico, ou seja, de um átomo só, beleza? Então a energia interna depende da temperatura. Então se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta, ou seja, a variação da energia interna é positiva. Então, se um gás esquenta, o ΔT é positivo e aí o ΔU é positivo também. Se o gás esfria, o ΔT é negativo e aí o ΔU é negativo também. Beleza? Ficou claro isso? Então, a variação da energia interna depende exclusivamente da temperatura. Por que eu estou te falando dessa variação de energia interna? Por causa da primeira lei da termodinâmica. Vem aqui comigo. O que é a primeira lei da termodinâmica?
A primeira lei da termodinâmica, ele diz o seguinte: a variação da energia interna depende da quantidade de calor e depende do trabalho realizado pelo gás. Isso daqui, gente, pode parecer algo muito distante, mas na verdade é uma coisa muito simples. A primeira lei da termodinâmica, ela é um balanço de energia. A quantidade de energia que entra no gás, sob a forma de calor, menos a quantidade de energia que sai do gás, sob a forma de trabalho. Isso é a variação da quantidade de energia que fica lá dentro, ou seja, a variação da energia interna. Volta para cá, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. A variação da energia interna, deixa eu voltar aqui, vai ser a quantidade de calor que entra no gás e a quantidade de trabalho que sai do gás. Por exemplo, entrou 1000 joules de calor aqui e saiu 800 joules de trabalho. Se entrou 1000 e saiu 800, sobrou 200 aqui dentro. Então a variação da energia interna foi mais 200. Se, por exemplo, entrou 500 e saiu 100, entrou 500 e saiu 600, então 500 entra positivo e sai 600 negativo. Então ficou com menos 100. Aqui houve uma variação de energia interna negativa, beleza? Então a energia interna depende da quantidade de calor que entra e da quantidade de trabalho que sai, tá certo? Então isso vai ser o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Tá aqui, ó. Então a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor menos o trabalho. Isso é a variação da energia interna. Vamos na prática. Dá uma olhada nesse exercício 2 aqui, ó. Um gás ideal recebe 1,8 vezes 10 elevado a 7 joules de calor. Espera aí, vamos anotar isso. Então, na questão número 2, ele já está dizendo que a quantidade de calor recebida foi 1,7. 1,8, né, vezes 10 a 7. Então, 1,8 vezes 10 elevado a 7 joules. Por que positivo? Porque ele recebeu essa quantidade de calor, tá? E aí ele fala o seguinte: é submetido a uma transformação AB, de acordo com o gráfico PV, e determine a variação da sua energia interna. Beleza. Ele quer o ΔU. Eu, obviamente, vou precisar disso aqui, da primeira lei da termodinâmica. Mas eu preciso descobrir o trabalho que foi realizado. Aí, ó, volta lá na questão, diretor. Lá na questão você vai ver um gráfico. E esse gráfico aí, a primeira coisa que você faz quando você olha para qualquer gráfico é ver o que está no eixo. Então, nesse gráfico aqui, você está vendo que a gente tem a pressão em função do volume, beleza? Pressão em função do volume. O que a gente faz quando a gente tem um gráfico PV? Gráfico PV, você vai fazer a área do gráfico, porque com a área, ó, se eu fizer a área desse gráfico aqui, eu não tenho uma pressão constante, tá? A pressão começa com 4 e vai para 6, e o volume que era de 20 vai para 60. Vem aqui comigo, ó. Volume de 20 para 60, esse é o volume em metros cúbicos, e pressão, que era 4 vezes 10 a 5, não é isso, diretor? Confere para mim esse valor aí. 4 vezes 10 a 5? Isso. Então é pressão em Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, tá? E aí a gente tem essa transformação aqui. O que eu vou ter que fazer, gente? Ó, não é 60 não, é 50. Aqui é 50? 50. Beleza. Olha só, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que... E tu colocou ali menos 1? 1,8 a 10 menos 1? 10 a 7, né? É 7. 10 a 7. Aqui é 4 vezes 10 a 5, aqui é 6 vezes 10 a 5. Confere? Isso. Beleza. E aqui, então, a gente tem os valores de volume 20 e 50. Beleza? O que acontece, gente? O trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Mas aqui a pressão não é constante, é uma pressão variável. Então, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou ter que fazer essa área aqui, ó. A área dessa reta, dessa função, até o eixo das ordenadas. Esse eixo aqui. E aí o que eu vou fazer então? Eu vou descobrir essa área, que é um trapézio, com a base maior 6, mais a base menor 4, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Então vai dar 10 vezes 30, que dividido por 2 vai dar 150. Na verdade é 150 vezes 10 elevado a 5, tá? Porque tem esse multiplicador aqui. Então eu acabei de descobrir o valor do trabalho. O trabalho, W,
é 150 vezes 10 elevado a 5, que é o mesmo que 1,5 vezes 10 elevado a 7 joules. Beleza? Bom, então, veja bem, até agora, o que eu fiz? Eu usei esse gráfico para descobrir o trabalho realizado pelo gás. Tá? Não era uma pressão constante, então eu não podia usar essa fórmula aqui. Mas aí o que eu fiz? Eu usei o trabalho fazendo a área. Então, nessa questão, o primeiro passo foi descobrir o trabalho do gás usando a área do gráfico PV. Tem que ser um gráfico PV. Se for um gráfico de qualquer outra coisa... Opa, fiz besteira aqui, diretor. Não, tudo bem. Se for um gráfico de qualquer outra coisa, não pode usar a área, tá? Tem que ser um gráfico PV. O diretor está aqui ajudando a gente agora a resolver o problema. Dá um tchauzinho lá, diretor. Aí. Agora que eu já tenho o trabalho aqui e já tenho a quantidade de calor aqui, eu vou descobrir a variação da energia interna usando a primeira lei da termodinâmica. Então, ΔU, quantidade de calor, menos trabalho. Beleza? Vamos lá. Quanto que vai ser esse ΔU? ΔU vai ser a quantidade de calor, que é 1,8 vezes 10 elevado a 7, menos 1,5 vezes 10 elevado a 7. Então, o ΔU foi 0,3 vezes 10 elevado a 7. E aí eu vou andar uma vezinha com a vírgula, só para ficar em notação científica, bonitinho. 3 vezes 10 elevado a 6 joules. Está aí o ΔU, que é o que ele pediu na questão. A variação de energia interna, ΔU, 3 vezes 10 elevado a 6 joules. Está aí, nosso gabarito. Mais uma vez, uma questão direta, aplicação direta ali do conhecimento, mais uma questão que você precisa entender, que quando você tem um gráfico PV, você pode fazer a área desse gráfico para descobrir o trabalho. Então é uma questão um pouco mais complexa, porque teve dois passos, né? Primeiro descobrir o trabalho, para depois usar a primeira lei da termodinâmica. Dá um printzinho lá para você. Isso aí, 100% real. E aí, como estamos, diretor? Pode ir, tranquilo. Então, vamos dar uma olhadinha agora aqui no exemplo número 3. Ó. O exemplo número 3 está falando um gás monatômico e ideal, com volume de 3 metros cúbicos, tem energia interna de 4,5 vezes 10 elevado a 6 joules. Determine a pressão em Pascal em que esse gás está submetido. Repara que aí ele não falou de variação de energia interna, ele falou de energia interna. Então, nessa questão número 3, vamos lá. Ó. A gente vai usar aquela fórmula que eu te falei ali, da energia interna de um gás monatômico, que é 3 meios de nRT, pegando lá os dados que ele forneceu na questão, tá? Então a gente tem um volume de 3 metros cúbicos, energia interna de 4,5 vezes 10 elevado a 6 e ele quer a pressão. Então, beleza. Olha só, 4,5 vezes 10 elevado a 6 é o U, é a energia interna, tá certo? 3 meios de N e R, que ele não te deu. Ele fala da temperatura? Não, ele só fala do volume de 3 metros cúbicos. Beleza. E aí aqui, então, a gente vai ter como incógnita o N, o R e o T. E aí, como é que eu vou fazer isso agora, Ronaldo? Pô, não tem mais nada, né? Então, mas ele não quer pressão? Você sabe que PV também é igual a nRT. Ah, Rinaldo, então eu posso usar aquele nRT ali, não é isso? É isso. Olha só, ele diz que o volume é de 3 metros cúbicos. Então, P vezes 3 também é igual a nRT. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar esse 3 sobre 2 e vou mandar para cá. 4,5 vezes 2 e esse 3 vai vir para cá. Então, vai ficar assim. O nRT, aqui está pegando, né, diretor? Confere aí. Está pegando. Vai ficar 4,5 vezes 2, que dá 9, dividido por 3, vai dar 3 vezes 10 elevado a 6. Aí não pegou mais? Não, cortou. Entendi. Então o nRT aqui, ó. Vamos lá. O nRT vai ser igual a 4,5 vezes 2 dá 9, dividido por 3 dá 3. 3 vezes 10 é 6. Agora pegou? Pegou. E aí eu vou substituir isso daqui, 3 vezes 10 é 6, aqui. Entendeu agora? Então como é que vai ficar? P
vezes 3 é igual a 3 vezes 10 elevado a 6. E aí eu vou cortar esse 3 com esse 3. Ó, acabei de descobrir que a pressão P é igual a 10 elevado a 6 Pascal ou Newton por metro quadrado, que será a nossa resposta. Vem aqui comigo. 10 elevado a 6. Tá ali, né? 1 vezes 10 elevado a 6. Resposta, letra B. Beleza? Tem que dar zoom, né, mestre? Tem que dar zoom, cara. Cegueta do caramba. Eu juro que eu tô vendo aqui umas letras vermelhas, sabia? Vermelho? Olha assim de longe, parece... Aqui o 2 vezes 10 a 7 para mim parece vermelho. É muito torto, meu olho é todo cagado, cheio de sacanagem. Foi, galera, tranquilo aqui, diretor? Só tinha que botar esse 10 elevado a 6, tá? Não é 106 não. Beleza, gente? Tranquilão? Nessa questão número 3? Então, existem algumas questões que são bem tranquilas, tem outras que tem esses truquezinhos aí que tu tem que ficar ligado, tá? Vamos dar uma olhada em mais um exemplo aqui, ó. Uma amostra de 2 moles de um gás ideal. Rinaldo, o que são 2 moles? Diretor, o que são 2 moles? 2 moles. 2 moles. 2 moles, não sei. É isso mesmo, 2 moles. 2 moles? 2 moles, né? Não, moles. O que seria moles? Moles é o plural de mol. Mols? Não é mols. Em português, você tem que colocar o ES, fica moles. Legal, né? Tá vendo? Hoje estou dando aula de história de português. Não, hoje a tua abrangência de conteúdo tá absurda. Cara, muita inteligência. Uma amostra de 2 moles ou 2 mols, tanto faz do jeito que você achar melhor, de um gás ideal, sofre uma transformação ao passar de um estado I para um estado F, conforme o gráfico. O estado I está aqui, ó. Então a pressão inicial é 40 e o volume inicial é 4. E o estado F, a pressão é 120 e o volume é 16, beleza? Sendo que o calor que flui na transformação de I até F é de 1.380 joules, determine a variação da energia interna em joules. De novo, é um gráfico PV. Galera, viu o gráfico PV, você já desconfia que vai ter que fazer o quê? Área. Então vamos lá. Gráfico PV, tá aqui, já nas unidades corretas. Só confere comigo. Diretor, Oi. esse primeiro número aqui, ó, aqui embaixo, esse aqui é? Vamos lá. Esse aqui. É 40. 40. Não, 40. 40, beleza. Então aqui, 40. E aqui, O intermediário é 120. 120. O intermediário é 80. Tá. E aqui? 4. 4. Aqui, 8. 8. E aqui? 16. Beleza. Então vamos lá, gente. A gente vai ter que fazer a área desse gráfico todo, tá? Então você vai dividir essa área em 2 pedacinhos. O primeiro, que é esse trapézio aqui, ó. Reinaldo, eu prefiro fazer um retângulo mais um triângulo. Pode? Pode. Vai dar problema? Não. E depois esse retângulo aqui. Beleza, vamos lá. Trapézio. Base maior, 120. Base menor, 40. Vezes a altura de 4 para 8, 4, dividido por 2. Então, 120 mais 40, 160, vezes 4 dividido por 2, vai dar 320 joules. Beleza? Agora esse aqui, base de 8 para 16, 8. E 8 vezes 120, tá? Então, fica 8 vezes 120. 8 vezes 120 vai dar 1.200, 240, 960. Então aqui eu tenho 960 joules. Beleza? Então com isso eu acabei de descobrir o trabalho realizado nessa transformação. Então o trabalho realizado nessa transformação vai ser 320 mais 960, que dá 1.280 joules. Beleza. Esse é o trabalho. Agora vamos voltar para a questão. O trabalho realizado foi de 1.280 joules. E o calor que fluiu foi de 1.380 joules. Opa! Trabalho 1.280, calor, quantidade de calor, 1.380. Mas o que eu quero é a variação da energia interna. A variação da energia interna, portanto, ΔU, quantidade de calor, menos o trabalho. Resultado, ΔU
vai ser o 1380 menos o 1280, o que vai me dar uma variação de energia interna de 100 joules. Tá aí. Essa seria a nossa resposta. Opa, ficou ali sem aparecer também, né, diretor? Não, tá aparecendo. Tá aparecendo? Então, beleza. Tá aí 100 joules, vamos lá dar uma olhada. Nas nossas opções, 100 joules está aí. Resposta letra B. Foi, diretor? Foi. Fica rindo mesmo da deficiência dos outros, cara. Não, a questão é... Não, você riu da minha incapacidade. Ficou, cadê o Mr. Magoo, né? Olha aí, então 100 joules, essa é a nossa resposta, tá? Diretor, tem que botar um vermelho piscante ali, cara. Assim, alerta. Aí eu consigo enxergar. Então tá aí, gente. O pessoal pergunta assim, pô, Reinaldo, é porque tu tem esse olho puxadinho que tu não enxerga? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Se fosse assim, todo japonês ia ter que usar óculos, né, irmão? Porque ninguém ia enxergar nada. Então, mas eu não sou japonês não, tá, gente? O pessoal pergunta... Só a única puxadinha. Reinaldo, você é japonês? Não. Vai ser descendente do quê? Não sei, sei lá, de mexicano, qualquer coisa, não sei do quê. Então, tá aí. A gente calculou primeiro a área, fez a área, e a gente, com a área, a gente calculou o trabalho, e como ele já tinha dado a quantidade de calor, a variação da energia interna, quantidade de calor menos o trabalho, beleza? Então, só recapitulando aqui, gente, o que é importante você lembrar? Que hoje eu expliquei para você de novo. Isso daqui. O trabalho de um gás é a pressão vezes a variação de volume. Mas, se essa pressão não for constante, você não vai usar essa fórmula, você vai usar isso aqui. Você vai fazer a área do gráfico PV e com essa área você também consegue calcular o trabalho, beleza? Se o trabalho for positivo é porque o gás está realizando um trabalho. Se for negativo, ele está recebendo um trabalho. E a primeira lei da termodinâmica, que é a variação da energia de dentro desse gás, ou seja, da energia interna, ela é a quantidade de calor que você recebe menos o trabalho que esse gás realiza. Beleza? Então está aqui, primeira lei da termodinâmica. ΔU é a quantidade de calor menos o trabalho. A gente vai falar ainda algumas aulas sobre termodinâmica, mas assim, se você não souber essa base, é impossível de você conseguir entender absolutamente qualquer coisa para frente, tá? Então essa aula é essencial, é importantíssimo que você entenda essa base aí, tá? Então trabalho de um gás depende se ele expande ou contrai, quantidade de calor depende se ele está recebendo ou dando calor, e a variação da energia interna depende da temperatura. Quando a variação da energia interna é positiva, é porque ele aumentou a temperatura, e quando a variação da energia interna é negativa, é porque ele diminuiu a temperatura. Beleza? Acabou, diretor? Acabou. 4 questõezinhas só? Foi. Então vou aproveitar aqui e falar um detalhe aqui importante. Eu estava fazendo essa revisão pensando que tinha mais uma questão que envolvia isso. Mas já que acabou, deixa eu ver aqui um negócio rapidinho. Gente, vou apagar isso aqui, o pessoal já deu print. Olha só. A gente ainda vai falar mais, se não me engano, 2 aulas ainda sobre termodinâmica. Então tem bastante coisa para falar. Mas assim, essa aula da primeira lei da termodinâmica, ela é essencial que você entenda exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? A questão do trabalho, da quantidade de calor e da variação da energia interna. Agora, olha só. Isso daqui é o que a gente chama de motor a explosão. O que é isso? Por exemplo, isso é um cilindro, beleza? Como é que o motor a explosão é um motor que funciona, por exemplo, num carro, tá? O chamado ciclo de Otto. É o ciclo que é utilizado no carro para o motor poder funcionar. Então, basicamente, o que é esse motor a explosão? Você tem aqui um cilindro e aqui dentro do cilindro você tem uma tampa. Essa tampa, ela pode subir ou descer, ela é chamada de pistão. Não é pistão não, tá? Cheguei no pistão não. Pistão, beleza? Esse pistão, então, essa tampa pode subir ou descer livremente. E aí, como é que funciona esse negócio?
Você coloca aqui dentro desse cilindro, ele entra uma mistura de gás com combustível. Normalmente, gasolina ou etanol entra aqui através de um buraquinho que a gente chama de válvula. Então aqui tem uma válvula que entra o gás. Então aqui existe uma entrada do gás, tá? O gás entra por aqui. E aí, esse gás, ele é comprimido por esse pistão. Então aqui tem um bracinho, tá? Esse braço é ligado a um eixo lá embaixo. E aí esse braço empurra o pistão como se fosse um êmbolo de seringa, tá? Ele empurra o gás. Aí o gás, que é uma mistura de ar com gasolina ou com etanol, fica bem comprimido lá dentro. Aí aqui dentro existe um negócio que você está acostumado a usar na sua casa, que é aquele negócio que dá centelha no fogão. O nome daquilo é vela. Ah, Reinaldo, é vela que acende quando falta luz? Não. É aquele negócio do fogão que faz pim, 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 pim. Aquela faíscazinha. Ah, o nome daquilo é vela? O nome daquilo é vela. Então, essa vela, ela tem no carro. Cada cilindro desse tem uma vela. E aí essa vela, ela vai fazer a mesma coisa que faz no fogão. Ela faz a faísca. Agora, pensa comigo. Se essa faísca tá dentro de um gás que é altamente explosivo, né, que é ar misturado com gasolina e muito comprimido, quando você joga uma faísca lá dentro, o que vai acontecer ali? Vai explodir, né? Exato. Por isso que o motor é chamado de motor à explosão. Esse gás aqui, ele explode, e ele explode mesmo, tá, gente? Só que é uma explosão controlada, ela fica dentro desse cilindro aí. Só que quando ele explode, o que ele faz? Ele empurra esse pistão para baixo. E aí é que ele realiza a força que vai fazer o carro andar. Ele empurra o pistão para baixo, esse pistão tem esse bracinho está ligado a uma árvore de manivela, como se fosse aquele pedalinho, sabe? Aquele negócio que você faz assim quando tu tá no pedalinho, que tu fica empurrando. E é isso que vai ser ligado na roda. Ah, Reinaldo, então a roda do carro é como se fosse no pedalinho? É como se fosse no pedalinho. Então, quando você está num pedalinho, você fica fazendo aquele movimento com aquele eixo, mas você faz com a tua perna. No carro, não. No carro, você tem um motor que tem um cilindro que faz esse movimento. Então, isso aqui é como se fosse a sua perna. Ele agora vai empurrar lá aquele eixo, empurra, e aí ele, obviamente, empurra uma vez, né? E aí depois outro cilindro vai lá e empurra outra vez. Aí o carro normalmente tem 3 ou 4 cilindros. Pode ter mais também, tá? Pode ter menos. Mas normalmente são 3 ou 4 cilindros. Então, enquanto um cilindro empurra, o outro está comprimindo o gás. Depois esse outro cilindro empurra e aí o outro começa a expelir o gás, né? Porque esse gás aqui, depois que ele explode, ele tem que ser jogado para fora. Então o gás tem que sair e ele sai por outra válvula. Então, basicamente, o que eu estou mostrando para vocês aqui é a invenção, uma das mais importantes aí da termodinâmica, que, baseado, né, nos conceitos da termodinâmica, que é o motor à explosão no ciclo de Otto. Otto foi um engenheiro, né, alemão que inventou esse ciclo lá mais ou menos em 1800 e alguma coisa, e aí a gente começou a utilizar os carros a motor a combustão através desse processo, beleza? Então, isso aqui é um ciclo que tem 4 tempos, né? O tempo de admissão do gás, o tempo de compressão do gás, o tempo de explosão do gás e, finalmente, o tempo de expulsão do gás. São 4 tempos, por isso que é chamado de motor de 4 tempos, beleza? Então, isso é algo que é muito falado no Enem, os motores à explosão e o conhecido ciclo de Otto, beleza? Tranquilo? Mas como eu falei para vocês, a gente vai voltar a falar disso em algumas aplicações aí da termodinâmica, beleza? Tranquilão? Diretor, estamos de boa aí? Tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo. Então é isso, galera. Vamos... Deixa eu passar aqui, não foi, diretor. Agora foi. Não, pode passar. Vamos lá. Pronto. E é isso, galera. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que tenha ajudado. Continua ajudando a gente aqui no canal. Se inscreve no canal. Divulga para todo mundo. Tem aula daqui a pouco com o Zimmermann. Ih, cara, esse aí é fera na matemática. Galera, grande beijo para vocês. Valeu!